Então, gente, conforme eu indiquei no final da parte anterior, esta é a continuação das primeiras pinceladas, essa conversa inicial, ou essa apresentação inicial de alguns aspectos para vocês. Então, segue a continuação. Bom, outro aspecto que é comum aos diferentes tipos de conhecimento é a abstração. O que é a abstração? Aqui o verbo é mais comum, né? Abstrair. Abstrair é tirar algo de um contexto maior, né? Focar mais uma determinada parte, tratar uma perspectiva, uma faceta em relação às outras. Aí no livro didático tem uma comparação entre a abstração do senso comum e a abstração científica. Notadamente, visualizamos que a abstração científica é mais metódica, ou muito mais metódica, do que a abstração do senso comum, que às vezes até é ametódica. Ou seja, nas videoaulas que eu faço uma comparação entre ciência e senso comum, eu indico semelhanças e diferenças. E nesse aspecto, né, eu friso em algum momento que, apesar de, no geral, nos manuais mais básicos dizerem que o senso comum é ametódico, nem sempre. Às vezes há um método, né, um caminho, uma certa lógica, né, no processo de observação e decodificação daquele fenômeno observado pelo viés do senso comum. Mas, evidentemente, mesmo quando há um método, né, no senso comum, né, ele é bem, entre aspas, inferior nesse aspecto ao método científico. A ciência prioriza, em grande parte, o método. Embora vocês vão ver mais à frente, na unidade de aprendizagem, no tópico de estudo, desculpa, 3, que há alguns autores que defendem a ideia de que o método não é a base do fazer científico. Mas tem uma outra discussão. No geral, quando a gente está aprendendo, por exemplo, a iniciação científica, sempre a ideia: qual o método você vai utilizar? Encaixe-se numa metodologia de pesquisa, tá, para investigar este determinado fenômeno. Ok? Bom, nesse sentido, a abstração é algo comum dos vários tipos de conhecimento. A arte também faz uma abstração, a filosofia também faz um tipo de abstração. Né? Então, todos eles têm isso em comum. Tá? Talvez o que diferencie um ou outro é como essa abstração é feita. Ok? Mas essa é uma característica comum aos tipos de conhecimento. Bom, você vai ver ao longo desta unidade de aprendizagem que nós vamos focar mais na noção de ciência. Claro, o primeiro tópico de estudo, ele apresenta diferentes tipos de conhecimento, mas o tópico de estudo 2 e 3 vai apresentar diferentes concepções ou perspectivas ou abordagens que definem a ciência. Nesse caso, evidentemente, as abordagens vêm da filosofia, mas é como a filosofia, alguns filósofos definiram ciência, ok? No tópico de estudo 2, você vai ver algumas concepções da modernidade. E no tópico de estudo 4, algumas concepções contemporâneas. 4 não, 3. No tópico de estudo 4, nós vamos ter algumas discussões sobre questões éticas relacionadas ao conhecimento científico. Um pouco por que isso? Porque, na realidade, no ambiente acadêmico, predomina o conhecimento científico. Não significa que você não traga algum outro tipo de conhecimento para cá. E mesmo, por exemplo, se você for um estudante
da área de língua e literatura, da área de design, da área de artes plásticas, artes cênicas, se você fosse um estudante de música, né? Esses campos estão mais relacionados à arte, o conhecimento artístico. Mas no ambiente acadêmico, você faz uma reflexões com características da ciência num sentido mais duro, né, sobre a arte. Isto é outra coisa, não é fazer arte. Algumas vezes a academia não o estudante, por exemplo, aquele que estuda língua e literatura, né, ele não aprende a fazer poesia necessariamente, né? Ou ele tem essa habilidade de fazer poesia, né, criatividade, ou não. Uma coisa é ser professor de literatura, né, e estudar para ser professor de literatura, ser pesquisador sobre literatura, às vezes fazer história da literatura, análise estilística de determinadas correntes, né, da literatura e tal, é uma coisa. Outra coisa é você ser um romancista, um pintor, um escultor, um musicista, um músico, um artista cênico, né, um dramaturgo, um cineasta. Né? São coisas diferentes. Evidentemente que nesses cursos você pode aprender técnicas para chegar a ser um pintor. Eu posso aprender técnicas de pintura. Né? Mas há algumas pessoas que aprendem eximiamente a técnica, mas elas não conseguem, né, ser reconhecidas ou não são reconhecidas como grandes artistas, porque o que ela produz é, no geral, apenas uma mera reprodução, né, daquilo que já foi feito, e nesse sentido até não produz um conhecimento novo, né? Não produz um conhecimento, na medida que a gente viu que etimologicamente conhecimento carrega essa noção de novo ou de algo a mais do que já vinha sendo feito, ok? Bom, contudo, né, essa é uma especificidade da unidade de aprendizagem ou da área de conhecimento na filosofia, teoria do conhecimento, ou mais especificamente epistemologia. A epistemologia é uma sub-área da teoria do conhecimento, na medida em que na epistemologia o tema central é a ciência. Enquanto, por exemplo, a teoria do conhecimento, no sentido mais geral, procura filosoficamente responder à pergunta o que é o conhecimento, no campo da epistemologia, a pergunta é o que é o conhecimento científico, o que caracteriza a ciência. Então, restringe a um tipo de conhecimento. Claro que quando você faz essa pergunta, você também estabelece relações, pode estabelecer relações com outros tipos de conhecimento para diferenciar. Ora, a ciência não é isso que caracteriza, por exemplo, o mito, não é isso que caracteriza, por exemplo, a arte, não é isso que caracteriza, por exemplo, o senso comum, não é isso que caracteriza, por exemplo, a filosofia, né? Alguns aspectos são comuns a esse. Nós vimos que a abstração é um aspecto comum. Nós podemos dizer, por exemplo, que entre ciência e filosofia, a racionalização é um aspecto comum. Mas, embora a ciência racionalize, ela tem alguns aspectos específicos que não tem na filosofia. Por exemplo, uma necessidade de experimentação, de teste. Né? Isso não há, no geral, salvo algumas concepções filosóficas, não são poucas, mas isso não é um atributo do conhecimento filosófico. Né? Ok? Então, contudo, reiterando, a valorização da ciência não significa que esse tipo de conhecimento seja necessariamente superior a outros tipos de conhecimento. Tá? Evidentemente que a ciência é um tipo de conhecimento muito valorizado no nosso mundo contemporâneo, às vezes tomado como uma verdade absoluta, e você vê até o próprio uso
da imagem da ciência, né, ou a construção de uma certa imagem da ciência para vender um produto, né, creme dental testado cientificamente, aí aparecem aquelas pessoas, né, vestidas em trajes que dão a entender que sejam um cientista num laboratório, etc. Isso dá mais credibilidade ao produto. Isso é uma imagem construída que a gente tem da ciência. A gente também deve desconstruir esta imagem. Isso mostra, né, como no âmbito até do senso comum, né, nós visualizamos a ciência como um conhecimento superior aos outros. Mas não é bem isso. Ela dá respostas a algumas perguntas, mas ela não consegue dar respostas a outros tipos de necessidades ou algumas questões humanas, né? Como o sentido da existência, o sentido do ser humano, noções como justiça e etc. são respondidas ou por uma concepção mítico-religiosa, né, ou pela filosofia. Outras percepções do mundo são dadas pela arte, por exemplo. Então, né, cada uma tem seu papel e tem sua função dentro da sociedade e dão conta de algum tipo de necessidade ou de alguns tipos de necessidade do ser humano perante as suas relações que ele tem com o mundo, ok? E a ciência é apenas uma delas, com determinadas características, embora, reiterando, seja no mundo contemporâneo supervalorizada. Bom, gente, essa era a pincelada do dia, espero que seja útil. Eu gosto de terminar aí com algumas máximas, né? E vocês vão notar que, no geral, as máximas serão gregas ou latinas, mas principalmente gregas, porque é a minha área que eu mais estudei, filosofia antiga, né? E filosofia grega. E para tanto, né, para ser coerente, eu estudei, embora já esteja um pouco um certo tempo sem voltar a isso, eu estudei um pouco de grego, né? Grego clássico, não grego moderno, para poder transitar um pouco em alguns textos. Não sou um exímio, né? Como fiz o básico, mas dá para reconhecer uma palavra, a terminação, em que tempo um verbo está, né? A função sintática que uma determinada palavra está ocupando na oração. Isso é importante, às vezes, para a gente traduzir ou para a gente se mexer, digamos assim, interpretar um texto antigo, né? Não só confiando na tradução existente. Claro que eu não sou, como eu disse, né, um tradutor apurado, mas assim posso pegar um termo ou outro que seja um termo-chave e aí investigar se aquela tradução dada é suficiente, porque às vezes as palavras em grego têm muito mais de uma acepção, como em português isso também acontece, e aí dependendo da acepção que você toma, pode dar um sentido um pouco diferente para o texto. Tá? Bom, então a máxima de hoje é uma máxima retirada do livro 2 da República de Platão, tá? Arché emise pantos. Bom, arché é uma palavra grega que significa princípio, né? Arqueologia, arquetipo, arquitetura. Tá? Emise, pantos. Emises é a ideia de meio, metade. Tá? E pantos é formada por um prefixo pan, que quer dizer todo, como panorama, né? Panorama, panhoral, em grego. E tos pode ser traduzido aí por coisa ou osso, dependendo da situação. Então, né, uma tradução aí de arché emise pantos, o início é a metade de tudo. Essa é uma máxima bem interessante aqui para nós, né, porque
é a nossa primeira semana, vocês estão começando com a humanidade externa, alguns têm receio, alguns têm uma imagem aí um pouco equivocada sobre as unidades de aprendizagem institucionais, acho que elas são apenas perfumaria, digamos assim. Outros têm uma imagem também equivocada, mas mais assustadora sobre o conhecimento filosófico, né, que é algo muito difícil de se inserir e tal. Mas, gente, como muitas coisas da vida, o importante é a gente tentar. E para tentar, a gente tem que dar o primeiro passo, né? E a analogia assim da aprendizagem de andar é bem interessante sobre isso. Claro, uma criança, como está começando a aprendizagem do andar, né? No primeiro momento ela cai muito e tal. E quando ela dá o primeiro passo, ela começa a ter segurança. Né? Aí dá um outro e um outro. Claro, cai ainda, segura-se ainda em alguma coisa, mas aos poucos ela vai adquirindo segurança e isso vai fazer com que ela apreenda todo o procedimento motor, como ela deve colocar-se, o corpo, né? E tal, o equilíbrio, etc., até virar um andante exímio, ok? Então não tenham medo, é assim, o começo é mais difícil, mas na medida em que ele é a parte mais difícil, se torna, como diz aí o ditado, a metade do caminho, porque se você nunca começar, você não chega ao fim. Né? Então, o começo já é 50% da sua trajetória. E é importante, então, que você comece. Começar significa se dedicar, como eu já falei, né? Administrar seus horários para dar conta desta unidade de aprendizagem, das outras também, evidentemente, né? Mas não deixá-la de lado para a última hora, etc. Senão você vai ter problemas, ok? Tem aí um ditado mais comum na Jota, o mais difícil é começar, né? Que certamente é herdeiro deste ditado aí grego, arqué, mise, pantos. Então, gente, essa é a minha pincelada do dia. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Seria interessante também que vocês fizessem sugestões sobre algum tema desses que está sendo estudado, algum aspecto que vocês gostariam que houvesse uma pincelada mais sobre ele e tal, tá? Então, até a próxima.